O confronto entre Cuiabá e América Mineiro, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B na Arena Pantanal, coloca frente a frente duas equipes em situações bem distintas na tabela de classificação. Cenário atual e momento das equipes. Cuiabá, o Dourado ocupa o 13º lugar com 20 pontos. Apesar de uma campanha mediana, vive um momento superior ao do adversário. A equipe vem de um empate em 2-2 com o Londrina e busca fazer valer o mando de campo para se aproximar da primeira página da tabela. América Mineiro, o Coelho vive uma crise profunda e se encontra afundado na lanterna da competição, 20ª colocação, com apenas 6 pontos somados em 15 jogos. A equipe vem de derrota por 2-1 para o Operário PR e acumula 5 derrotas nas últimas 6 partidas. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: sugestão, Cuiabá para vencer. Motivo: pelo retrospecto recente e pela péssima fase do América Mineiro, que venceu apenas uma partida em todo o campeonato, o Cuiabá entra como o grande favorito para vencer o duelo. Segunda sugestão, ambas marcam. Motivo: curiosamente, apesar das derrotas frequentes, o América Mineiro mantém uma regularidade em balançar as redes. Nos últimos 6 jogos de ambas as equipes, a tendência de ambos marcam se confirmou com grande frequência, tornando esse um mercado visado pelos analistas. Terceira sugestão, over 1,5 gols. Motivo: seguindo a linha ofensiva e as fragilidades defensivas, principalmente do Coelho, analistas indicam um jogo movimentado. Palpites na linha de gols asiáticos acima de 2 ou mais de 2,5 gols no total aparecem com boas probabilidades. Palpite de placar exato comum, Cuiabá 2-1 América Mineiro. O confronto entre Fortaleza e Ponte Preta, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B na Arena Castelão, apresenta um cenário de extremo favoritismo para os donos da casa, refletindo a distância técnica e na tabela de classificação entre as duas equipes. Cenário atual e momento das equipes. Fortaleza, o Leão do Pici ocupa a 7ª posição com 25 pontos e busca a vitória para colar de vez no G4 da competição. Embora venha de uma sequência recente um tanto instável, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, a equipe é muito forte jogando sob os seus domínios e conta com o apoio da sua torcida na Arena Castelão. Ponte Preta, a Macaca vive um momento dramático e amarga a 19ª colocação, zona de rebaixamento, somando apenas 8 pontos em 15 rodadas. A crise em Campinas é profunda, o time não vence há 5 partidas e vem de 4 derrotas consecutivas na Série B, além de carregar a marca negativa de ter sofrido 29 gols até aqui, quase o dobro do rival cearense. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: Fortaleza para vencer. Motivo: considerando o abismo de 17 pontos entre as equipes e o fator casa, a vitória do tricolor do Pici é o palpite principal e mais seguro. Ambas as equipes marcam, não. Motivo: a Ponte Preta demonstra imensas dificuldades de criação e definição no setor ofensivo quando joga longe de seus domínios, enquanto o Fortaleza costuma ditar o ritmo e controlar as ações na Arena Castelão. Mais de 2,5 gols na partida. Motivo: a extrema fragilidade da linha defensiva da Ponte Preta costuma ceder muitos espaços aos adversários. Para apostadores que buscam cotações ligeiramente mais altas, o mercado de mais de 2,5 gols totais surge como uma alternativa interessante. Palpite de placar exato, Fortaleza 2-0 Ponte Preta. O confronto europeu entre Espanha e Áustria, válido pelos 16avos de final, fase de 32avos, da Copa do Mundo de 2026, promete agitar o Los Angeles Stadium, Sophia Stadium, nesta quinta-feira. O vencedor deste duelo de mata-mata avançará para enfrentar Portugal ou Croácia nas oitavas de final. Cenário atual e momento das equipes. Espanha. A atual campeã europeia chega como uma das grandes favoritas ao título mundial. A Roja garantiu a liderança do Grupo H com 7 pontos e uma sólida consistência defensiva, avançando sem sofrer um único gol na primeira fase.
Após um empate na estreia contra Cabo Verde, 0-0, a equipe engrenou ao golear a Arábia Saudita, 4-0, e vencer o Uruguai, 1-0. O jovem Lamine Yamal e o atacante Mikel Oyarzabal são os grandes destaques do ataque de Luiz de La Fuente, embora a equipe lide com a ausência importante de Nico Williams, lesionado. Áustria. Sob o comando de Ralf Rangnick, a seleção austríaca garantiu o segundo lugar no Grupo J com 4 pontos, ficando atrás da Argentina. A trajetória dos austríacos foi emocionante, venceram a Jordânia, 3-1, perderam para os argentinos, 2-0, e arrancaram a classificação no último minuto com um empate por 3-3 contra a Argélia. A principal dor de cabeça para o técnico é a fragilidade defensiva, já que a equipe cedeu 6 gols em apenas 3 jogos na fase de grupos. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: Espanha para vencer. Motivo: é a aposta principal e considerada a mais segura. O volume de jogo, a qualidade técnica e o controle de posse de bola, média de 69%, colocam a seleção espanhola muito à frente. Espanha para vencer sem sofrer gols. Ambas marcam. Não, como a Espanha ainda não foi vazada nesta Copa do Mundo e a Áustria costuma ter dificuldades diante de defesas muito bem organizadas em bloco. Mikel Oyarzabal para marcar a qualquer momento, sendo a referência móvel e o artilheiro da Espanha neste Mundial, com 2 gols anotados, as chances de o atacante da Real Sociedad balançar as redes contra uma linha defensiva austríaca exposta são altas. Palpite de placar exato: Espanha 2-0 Áustria. O confronto entre Portugal e Croácia, válido pela fase de 16avos de final, segunda fase, mata-mata, da Copa do Mundo de 2026, coloca frente a frente duas gerações históricas lideradas por Cristiano Ronaldo e Luka Modric. O duelo decisivo acontece nesta quinta-feira no Toronto Stadium, BMO Field, no Canadá, valendo vaga nas oitavas de final. Cenário atual e momento das equipes. Portugal. A seleção portuguesa chega cercada de expectativas, mas sob leve pressão por não ter apresentado um futebol brilhante na primeira fase. Avançou na segunda colocação do Grupo K com 5 pontos, empates contra Road Congo e Colômbia, e vitória sobre o Uzbequistão. Sob o comando de Roberto Martínez, a equipe aposta na força de seu elenco estelar e no poder ofensivo de nomes como Bruno Fernandes, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Croácia. A seleção croata carimbou sua vaga no mata-mata também na segunda posição, mas do Grupo L, com 6 pontos. Após uma estreia dura com derrota por 4-2 para a Inglaterra, a equipe de Zlatko Dalic mostrou resiliência e se recuperou batendo Panamá e Gana. Como de costume em Copas, os croatas contam com a enorme experiência de seu meio-campo regido por Modric, aos 40 anos, e Mateo Kovacic para ditar o ritmo e cadenciar o jogo. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: Portugal para vencer. Motivo: pela quantidade de opções individuais capazes de desequilibrar na velocidade e no 1 contra 1, a linha tradicional aponta vantagem para os lusitanos. Dupla chance, Portugal ou empate. Para quem busca um cenário de menor risco no tempo normal, esta opção protege o apostador contra o conhecido pragmatismo croata de arrastar partidas eliminatórias para a prorrogação. Mais de 2,5 gols na partida. Embora seja um jogo tenso de mata-mata, o histórico recente e a fragilidade demonstrada pela zaga croata contra a Inglaterra, além do poder de fogo português, sugerem um jogo com movimentação no placar. Palpite de placar exato: Portugal 2-1 Croácia, no tempo regulamentar. O confronto entre Bate Borisov e FC Gomel, válido pela 14ª rodada da Premier League da Bielorrússia, Vysshaya Liga, coloca frente a frente duas equipes tradicionais que vivem realidades opostas na atual tabela de classificação. A partida ocorre na Borisov Arena. Cenário atual e momento das equipes. Bate Borisov. O outrora dominante Bate atravessa uma crise profunda e surpreendente na temporada, ocupando a modesta 15ª colocação, zona de rebaixamento. O time vem de uma dura derrota por 3-0 para o Torpedo Belaz e tenta desesperadamente somar pontos em casa sob o comando do novo treinador Vitaly Rogozkin para iniciar uma reação no campeonato.
FC Gomel, em contrapartida, o Gomel faz uma campanha sólida e figura na quinta colocação da tabela. A equipe comandada por Andrei Gorovitsov apresenta um padrão de jogo mais consistente que o rival e carrega um bom retrospecto recente jogando contra o bloco de baixo. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: Gomel para vencer. Motivo: baseado na enorme diferença de rendimento e posicionamento na tabela, o triunfo do Gomel desponta como a opção principal e mais lógica. Ambas as equipes marcam, sim, embora o bate esteja na parte de baixo, os confrontos diretos recentes entre as duas equipes costumam ser movimentados, como o movimentado 3-2 para o bate na temporada passada. O desespero dos donos da casa por um gol somado à regularidade do Gomel torna o mercado de ambas marcam mais 1,5 gols. Motivo: espera-se um jogo aberto pela necessidade do bate propor o jogo na Borisov Arena, o que dará espaços para os contra-ataques eficientes do Gomel. A linha de mais de 2 gols totais na partida oferece boa segurança para os apostadores. Palpite de placar exato: bate Borisov 1-2 FC Gomel. O clássico da capital bielorrussa entre FC Minsk e Dinamo Minsk, válido pela 14ª rodada da Premier League da Bielorrússia, Vysshaya Liga, coloca frente a frente equipes em prateleiras diferentes na atual temporada. Cenário atual e momento das equipes. Dinamo Minsk, o atual líder do campeonato, primeira colocação, vive um momento de grande consistência. Apesar do empate por 1-1 na última rodada diante do Vitebsk, a equipe ostenta uma das melhores campanhas do torneio, embalada por vitórias convincentes nas rodadas anteriores, como o 3-1 sobre o Neman e 2-1 sobre o Gomel. FC Minsk, ocupando a 7ª posição, o FC Minsk faz um campeonato de meio de tabela, tentando pontuar para se aproximar do bloco de cima. O time vem de 2 empates seguidos na competição, 0-0 com o Dinamo Brest e 2-2 contra o Vitebsk, e tenta usar o mando de campo para surpreender o maior rival. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: Dinamo Minsk para vencer. Motivo: é a tendência principal do mercado. O Dinamo possui um elenco superior e um histórico recente favorável em confrontos de peso. Menos de 2,5 gols na partida, o FC Minsk costuma adotar uma postura bastante cautelosa e defensiva ao enfrentar os gigantes locais, enquanto o Dinamo sabe controlar o ritmo do jogo sem se expor muito. A tendência aponta para um duelo mais truncado taticamente. Ambas as equipes marcam, não, pelo forte sistema defensivo do Dinamo Minsk e pela dificuldade de criação que o FC Minsk costuma demonstrar em partidas desse calibre, há boas chances de apenas um dos lados balançar as redes. Palpite de placar exato: FC Minsk 0-2 Dinamo Minsk.